Vida Plena, Igreja Plena. No ano da plenitude, os 70 anos de Sinai, nós estamos aqui na casa de um membro da igreja e é uma pessoa muito especial. Nós viemos fazer um convite e uma convocação para esta celebração. E eu imagino que você deve estar pensando quem é essa pessoa. Então eu quero convidar você para ver comigo quem é esta pessoa. Vem comigo. Vou de casa. Pode entrar. Boa tarde, princesa. Boa tarde. Estou à procura de alguém que começou a igreja há 70 anos. É a senhora? Eu acho que sou eu mesmo. Vim fazer um convite muito especial, então venha me dar um abraço. Ciene Deiró mora nessa casa? Bora. Meu amor, que Deus. Eu queria que isso de ter vocês na minha casa, principalmente no pastor. Maravilha, essa aqui é um grande convite para você continuar contando essa história que começou há muito tempo atrás e a gente quer continuar contando para muitas gerações. Você é uma bênção na nossa vida. Eu estava ali fora dizendo, nós vamos visitar uma pessoa que vocês não conhecem, é uma surpresa e ela também não sabe, para fazer um convite muito especial. Essa pessoa é Ciene Deiró e ela está com vocês. Para a igreja é sempre um motivo de celebração. Eu acho que de todos os membros de Sinai, a senhora foi a que mais recebeu homenagens ao longo desse período, porque iniciou uma igreja com uma visão que a gente não estava lá para ver no seu coração, mas lá atrás, com 39 irmãos, a senhora veio plantar uma semente que se tornou uma igreja tão grande, tão forte em nossa cidade. Então, contar a história de Sinai, sem passar por sua vida e pelo seu testemunho, não poderia acontecer. Creio que essa nova geração deve se inspirar na sua vida, uma vida longa e abençoada, uma vida de fé, de trabalho cristão. E nesses 70 anos de plenitude, de vida plena, igreja plena, nós estamos aqui para ouvir essas histórias, não é? E a primeira coisa que eu tenho curiosidade, pensando sobre esse tema plenitude, é como foi começar esta igreja lá atrás. Começar de uma forma tão única como é a história de Sinai, uma história linda, começando ali no Pelourinho. Como é que era o sentimento de vocês no coração por começar aquela igreja naquele momento? O sentimento nosso, pastor, era de que pudéssemos crescer, né? Mesmo ali naquela casa pequena, mas nós sabíamos que Deus estava preparando alguma coisa para esta igreja que eu amo, que é a minha igreja Sinai. Eu vim para ali com 30 anos de idade. Muito bem. Graças a Deus, ali firmei cada dia mais a minha fé no meu Deus, no meu Cristo, que é o meu Senhor e Salvador. E para mim foi otimamente a minha fé fortalecida, porque eu sempre dediquei a minha vida ao serviço do Senhor. Amém. Né? Então, ali eu ainda estava jovem, fiz algumas coisas, né? Servindo ao Senhor. Folheto, falando da palavra de Deus, convidando ali em derredor para que visitassem a nossa igreja, e ali ela foi crescendo e com a nossa vida, porque o pastor José Guimarães Batista, eles, desde quando nós estávamos com ele para organizar esta igreja, ele sempre disse
que o desejo dele era evangelizar. Muito bem. Que quando ele se aposentasse, porque ele era funcionário do Nina Rodrigues, e ele disse que o desejo dele era para ir a campo, Muito bom. evangelizar. Esse é o DNA Nossa, da igreja lá no começo, né? começo, Dizem que as paredes têm ouvido, já ouviu falar disso? já. O que aquelas paredes testemunharam ali com aqueles irmãos reunidos? O que vocês lembram de fatos importantes que aconteceram ali naquela igreja que nasceu no Pelourinho? Foi a campanha que nós fazíamos para angariar dinheiro para expandir o Evangelho. Muito bom. E este trabalho nós dedicamos nas nossas vidas, dobrando o nosso joelho em oração. Nós tivemos semana de joelhos orando em um trabalho pela manhã cedo ali Muito bom. para angariar, porque foi o poder de Deus e a consagração, a fé que nós tínhamos, aquele pequeno grupo ali reunido, pedindo, orando e pedindo a Deus. E quando Deus nos deu a oportunidade ali para comprar a Casa Estrela, que estava para vender, e já estava o CEA já Querendo para comprar. comprar. Quando vocês oravam pedindo a Deus o quê? Pedindo um Deus- lugar. Pedindo um lugar que nós pudéssemos expandir, né, o Evangelho, o amor de Jesus Cristo às almas perdidas. Particularmente quando a irmã Ciene fechava os olhos ou dobrava o joelho e orava, o que a senhora visualizava sobre esse futuro dessa igreja? Que Deus estava conosco, estava no controle, estava ouvindo as nossas orações e Ele ia nos dar este grande lugar que foi ali no Barbalho. Ali, a Casa Estela, que foi aquele prédio enorme e que nós fomos fazendo aquela caminhada até ali o Barbalho, para ali botar a pedra Fundamental, pedra angular. Fundamental. Tem um capítulo aí importante. Como foi que vocês receberam a notícia de que a Fábrica Estela estava à venda? Esse momento de vocês estarem lá e a notícia chegou. Chegou Como foi que vocês receberam essa notícia e como foi que Ciene recebeu essa notícia? com grande alegria e com fé. E quem deu a notícia? Foi o pastor Jefferson. Você lembra como foi que ele deu a notícia? Eu não me lembro porque no dia eu não estava presente, né? Porque a minha mãe tinha falecido. Sim. Minha mãe faleceu no dia 7 de fevereiro e no dia 13 foi a organização ali no Pelourinho. Então eu não estava presente, né? Então, Eu foi estava uma com história sede de Deus respondendo orações orações. no meio da sua luta e de um luto, não é? Muito bem, mas a notícia logo se espalhou, todo mundo ficou alegre, fizeram campanhas Fizemos campanhas. e de fato mudaram para onde hoje é uma sede, É uma sede. graças a Foi Deus. E foi uma campanha ótima, porque até as crianças trabalhavam Muito naquela, bem, né? muito bom. Vendeu o que tinha, era jornal, era fruta. Vendia jornal, Não, vendia fruta e o que mais? fruta, tudo. A gente vendia verduras. Muita gente que estava em casa tinha quintal, tinha pé de chuchu, tinha tudo isso
Então, tudo isso era vendido. E no domingo nós levávamos as ofertas. Oh, E glória. nós trabalhando com a fé e com os joelhos dobrados. Muito bem. Senhora, nesses 70 anos, não tem momentos que a senhora pensa e diz assim, poxa, eu já vivi 70 anos nessa igreja, Assim, e fica imaginando as muitas histórias que já passou ali, fica imaginando isso. Então, se a gente pensar no tema plenitude, vida plena, igreja plena, aonde a senhora viu a plenitude de Deus na história dessa igreja ao longo desses 70 anos? nas vidas consagradas ao serviço do Senhor. Porque ele disse, ide, Sim, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós tínhamos esse desejo, essa alegria de ter um espaço maior. graças a Deus. Graças a Deus, ele nos deu. E foi uma maior bênção, porque nós vivemos uma semana de joelhos dobrados, orando, clamando ao Senhor, e ele nos ouviu. A senhora é uma das pessoas que trouxe junto com a sua fé, sua família, A minha família. seus filhos Meus que filhos hoje foram criados. e permanecem no todos ali. Evangelho e a família cresceu. Como é esse desafio de começar a igreja e de ver gerações da sua família que foram multiplicados ali naquela igreja? Como é olhar para a história e ver isso? Ver isso. Eu dou muitas graças a Deus, porque era eu e o meu Deus, o meu Cristo. Sim, sim. Era a minha fé que eu tinha nele. E sempre pedi a ele, Senhor, não me tire antes de eu criar meus filhos, porque Sim. estava todo mundo pequeno, né? Porque eu tinha medo deles se desviarem. Quantos filhos? 7. 7. Hoje, uma mãe, membro da igreja, que vai para a igreja e tem 2 ou 3 filhos, às vezes fica meio perdida sem saber como arrumar eles todos. Como era arrumar 7 filhos para levar para a igreja? Os maiores recebiam, cada um pegava a sua roupa, botava tudo na cadeira, dia de sábado e de noite. Muito bem. Né? A minha alimentação eu fazia no sábado, para Muito bem. domingo ir para a igreja. Tinha um apito para apitar e botar todo mundo em ordem. Não precisava fita não, que todo mundo sabia. Era ir para a igreja. 7 filhos, botava em fila indiana, era Vamos embora. e vamos embora para a igreja. Para a igreja. Que bênção. Dia de domingo, não tinha outro lugar. É para a igreja, Era a casa de do manhã e de noite. Muito Né? bem. Um dia de semana, um dia de feriado, podia ir para um cinema, um circo, que pediam para ir, né? Mas no domingo era Dia do Senhor. É. Que bênção. Então, eu criei meus filhos assim, com a ajuda de meu Deus e de meu Jesus Cristo. Se a gente pensar agora nessa igreja que completa 70 anos, hoje somos uma igreja grande, muitas famílias. Que igreja a senhora imagina para o futuro? A igreja que eu imagino é que Sinai continue sendo Sinai. Como o pastor Jefferson dizia, Sinai é fogo. Muito bem. Ele fez um hino com esse nome, Sinai é fogo. E nós, com esse pequeno grupo, mas grandes coisas nós fizemos com a ajuda de Deus. Graças a Deus. Porque esse milagre de comprar ali onde nós estamos foi
um milagre de Deus na nossa vida. Muito bem. Porque ele sabia que a gente tinha fé, tinha convicção e certeza de que ele nos daria. E foi uma coisa que já estava vendida para o CEA, Sim. né? E nós recuperamos para nós. Quando o doutor Mirabô soube que eram os crentes que estavam querendo, ele disse que não tinha outra pessoa para ele vender, A não a não ser ser crentes. aos crentes. Muito bem. Que mensagem a senhora tem para dar à igreja? Que pessoas que estão chegando agora em Sinai. Tem muita gente que é nova, Entendeu? tem muitas famílias que chegaram nesse meado dos 70 anos. Você entende? Mas que mensagem a senhora tem para deixar para essas pessoas que estão agora chegando e essa nova geração? A mensagem que eu tenho para dar aos jovens, aos adolescentes, às crianças, que vai ser a continuação nossa, não é? É que eles perseverem na fé, na consagração da vida de cada um deles. Porque não tem uma exceção de pessoas. Porque todos que estão ali podem fazer grandes coisas, maiores do que o que nós fizemos. Né? O grupo que fez ali, organizou aquela igreja. Muitos já estão na glória. Dentro deles, eu acho que só existe eu, porque todos já foram, Você ainda vai durar por bastante tempo para a gente continuar celebrando. viu? Para a gente terminar, qual é a sua alegria em pertencer a Sinai hoje? A minha alegria é grande porque Sinai é a minha igreja, está dentro do meu coração. Né? Muita gente que me conheceu na primeira igreja sempre me pergunta, Cine, quando me vê, Cine, você já está em Sinai? Estou em Sinai. E ali só para a glória. Sim. Né? Ali só para a glória. Enquanto eu puder andar, enquanto eu tiver vida e saúde nos meus pés, nas minhas pernas, a minha igreja é Sinai e continuará sendo Sinai. Graças a Deus. Todos os pastores que passaram, de pastor José Guimarães Batista até o pastor Heber, Muito bem. todos foram meu pastor. Amém. Né? Pastor Jefferson batizou filho meu, pastor João Norberto batizou filhas minhas, Muito né? bem. E dou graça pela vida deles todos. Então eu vou batizar netos ou bisnetos? Bisnetos, né? Já está chegando lá. Tá aí uma história vitoriosa, uma história de alguém que começou a nossa igreja e hoje são centenas de pessoas e de famílias abençoadas e eu creio que essa mensagem, Sinai é fogo, né? Nada é fogo. Sinai é fogo e E ali, certamente... quando eu cheguei com meus filhos, tive muitos netos, muitos sobrinhos, porque até hoje me chama minha tia Ciene, minha avó Ciene. E, É uma família e abençoada e nós Os amamos meninos e mesmo agradecemos a Deus. do diácono Milton, Sim, eu vi tudo pequeno, e até hoje. Né? E eles Muito me bem. chamam, minha avó, minha tia. Tá? Pedro mesmo. aonde a é senhora minha acha tia. que essa geração pode ir, já que vocês eram 39, foram tão longe, onde a senhora acha que essa geração pode ir? Eu acho que pode ir muito mais do que o que nós fomos começando a ensinar. Porque Muito tem bem. muita gente, graças a Deus, a igreja cresceu, está crescendo. Tem muitos jovens e muita criança que pode continuar com esse trabalho tão enriquecido na nossa vida. Eu já não posso mais, mas vou de vez em quando na minha igreja e as minhas orações
no meu culto devocional aqui com Lúcia, que nós fazemos o culto todo dia. Aqui, Muito bem. viu? E oramos e pedimos a Deus por todos aqueles que passaram na nossa igreja. Agradeço a Deus. E pelo pastor Heber, que está com esta grande responsabilidade, Muito grande, né? né? Grande. Vamos orar então? Vamos. Senhor, nós agradecemos o privilégio de sermos, Senhor, a continuidade da história da irmã Ciene, que no começo plantou essa igreja junto com outros irmãos. Amém, Jesus. E podemos aprender que ninguém faz nada sozinho. Essa não é uma história somente sobre ela, mas sobre muitas vidas abençoadas por Deus que iniciaram a jornada de Sinai, que já completam 70 anos. Nós pedimos que essa nova geração também seja investida de fé e de firmeza para caminhar e ir muito mais longe. Amém, Senhor. Nós pedimos que o Senhor também dê dias abençoados à irmã Ciene e à sua família, Amém. para também completar os dias gloriosos que o Senhor deu para ela na sua presença. Amém. Muito obrigado por essa história linda que nós vamos continuar contando a partir das novas gerações. Amém. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Vai orar? Vou. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nós, os teus servos, para te prestar esta entrevista e que o Senhor Amém, me Jesus. deu este privilégio Amém, Jesus. nas minhas horas de prazer, de alegria de estar na minha igreja, fazendo alguma coisa em prol do teu Obrigado, reino. meu Pai. Rogamos a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Prepara, Senhor, a tua serva, prepara os meus familiares Amém, Jesus. para que possam estar ali também conosco, louvando, bendizendo o teu santo nome e te fazendo um culto de verdadeira adoração e gratidão Amém. por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja. Continua, Senhor, derramando a força, o poder e a fé a pastor Heber. Amém, Jesus. Que ele seja uma luz que brilha ali naquele barbado, junto com a nossa igreja, Amém, Jesus. para conquistar almas perdidas sem Deus, sem Cristo e sem salvação, Ajuda-nos, ali no Deus. Barbalho. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Amém, E o Jesus. nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nos ajuda para que possamos estar ali com todos os nossos irmãos em Cristo, fazendo aquele culto de gratidão pelos 70 anos da tua igreja. Ouve, pois, a nossa oração e aceita a nossa gratidão, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que bênção, minha querida. Deus te abençoe. E amém.